Eu estava tentando ver aqui, não sei se Paulo Edson acha ele, mas é em Provérbios também, Paulo Edson, que fala o seguinte, na língua está o poder da vida e da morte, né? Então, dependendo do que você declara, você pode trazer vida ou você pode trazer morte. Está no poder do falar, do declarar, né? Então, é por isso que eu falei. Então, vamos sempre declarar a vida, né? Porque quando a gente começa a ver, não estou conseguindo, né? Não vou conseguir, ou está difícil, né? Isso aí, não. Né? É o exemplo da menininha novamente, toda noite, né? Vamos declarar vida. Vida sobre os nossos filhos, né? Às vezes eu acordo de madrugada e fico 3 até 5, 6 da manhã só declarando bênçãos sobre a vida dos meus filhos. Eles são saudáveis, eles são perfeitos, eles são filhos do Altíssimo, eles são cheios do Espírito Santo, eles são felizes em seus casamentos, seus filhos são saudáveis, meus netos vão ser saudáveis. Eu já vejo tudo isso e começo declarando. Então, está no poder da nossa língua, da nossa fala, da nossa palavra, a vida. Declarar vida, declarar vida, declarar vida. Vem pensamentos negativos, vem. O que é que eu faço? Eu negativo, o pensamento negativo, para que ele se torne positivo, né? É o que o Ronaldo fala, né? Pega o negativo e soma para que seja positivo. Começa a declarar contrário àquele pensamento, né? Eita, puxa vida, fulano fez isso comigo, me magoou. Não, vou abençoá-lo. Trago o positivo. Senhor, abençoa fulano, a sua vida, a sua família, sua casa, seus filhos, traga prosperidade. Isso se reverte para nós também, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? É interessante que às vezes, uma vez ele falou uma coisa, ele falou só de paz, né? Se você chegar numa casa, declare paz. Se tiver paz nessa casa, a paz fica. Se não tiver, ela volta. Mas, de qualquer maneira, ficando ou não ficando, nós vamos ser abençoados com aquela paz. Então, sempre abençoar, sempre palavras positivas, né? Que da nossa boca, da nossa língua, da nossa mente saiam sempre vida, sempre vida, sempre amor, sempre bênção, né? E eu creio assim. Então, vai vir momentos negativos, vai, né? Vai vir provações, vai, né? Estou com aprovação, né? Estou com essa preocupação, estou com outra preocupação. Não declare a preocupação, declare a solução que você quer para aquela preocupação. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, está no poder da nossa língua, da nossa fala, da nossa fé, a vida e a morte. Então, vamos declarar somente a vida, né? Só o que é bom, só o que produz, só o que traz bênçãos, né? E nunca declarar aquilo que você não quer que aconteça, né? Puxa, esse menino não tem jeito. Não tem jeito, ninguém conserta esse menino. Você quer que ele não tenha jeito e ninguém conserte ele? Ou você quer que ele tenha jeito e seja consertado? Você vai olhar para ele, ele não tem jeito, ele desobedece. Meu filho é uma benção. Meu filho é filho do Deus Altíssimo Elion. Meu filho é cheio do Espírito Santo. Meu filho serve ao Senhor. Meu filho está em Cristo Jesus. Não sei o que, esse menino não quer estudar. Meu filho é o primeiro da sala dele, é o melhor estudante do colégio. Meu filho vai ser laureado. Declare aquilo que você quer ver, vida, 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 vida. Nunca fale o negativo, né? Essa experiência é fácil, não. De vez em quando eu me pego falando negativamente, trazendo morte através da minha língua. Mas logo que eu percebo isso, eu reverto aquela situação para a vida. Peço perdão, me perdoe, Pai, porque eu declarei morte. Eu tenho que declarar vida, 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 vida e vida. Então é isso. Eu acho que isso vai trazendo a cura da nossa alma, a restauração da nossa alma, né? E isso vai trazendo reflexos para o nosso corpo. Isso vai
nos trazendo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está no céu, né? Eu não ia falar isso se isso não fosse possível, né? Então, de vez em quando eu declaro isso para a minha vida. Eu sou perfeito como tu és perfeito, Pai. A tua palavra fala que eu sou perfeito. Então, eu me vejo perfeito em ti. Eu me vejo perfeito em Cristo Jesus. Eu vejo meus filhos perfeitos em Cristo Jesus. Eu vejo minha esposa perfeita em Cristo Jesus. Eu vejo meus irmãos da família Menu perfeitos em Cristo Jesus. Né? Eu declaro vida, vida. Então, é isso, é esse amor do Pai dentro dos nossos corações. Né? Então, sempre que a gente quiser criticar alguém ou falar alguma coisa que não seja vida, vamos reverter isso para a vida, né? Eita, mas fulano é chato. Não, não. Fulano é perfeito, fulano é agradável. Eu gosto de estar do lado de fulano, porque fulano só traz alegria para a minha vida, né? Da próxima vez que fulano chegar perto de você, isso vai acontecer. Se você só fala que ele é chato, toda vez que ele chegar perto de você, só vai trazer chatice e problema, né? Porque você está declarando isso. Então, é mais ou menos isso que eu estou colocando em prática, né? Para a restauração da minha alma, né? É fácil? Não, não é fácil. É possível? Sim. Ser perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém. Não sei nem por que eu falei isso, que não estava nem no contexto, né? Mas o Espírito Santo me levou a falar. Acho que alguém precisava escutar isso aí. E Amém, queridos. palavras de pai e de mãe têm muito poder, né, irmão? É verdade, irmão Lundinha, com Já certeza. ouvi falar sobre o descobridor da lâmpada elétrica, Tomás Edison. Quando ele era pequeno, a família era bem humilde, e ele foi colocado numa escola. E quando ele chegou na escola, porque ele não se vestia muito bem, não tinha aquele porte de criança que tinha boa alimentação e tudo, não foi bem aceito, foi muito rejeitado naquela escola, numa cidade dos Estados Unidos, preciso do nome agora. Então, a diretora olhou para ele e não gostou do tipo da criança e tudo, e foi, disse assim, fez uma carta e deu para ele, disse, olha, leva essa carta e entregue à sua mãe. Aí ele disse, como eu sou feliz, só tem uma semana que eu estou estudando e a diretora já está mandando uma carta para minha mãe. Aí, quando a mãe dele abriu a carta dizia assim, seu filho não tem competência de estudar nesta escola, ele não acompanha os colegas, ele é muito retraído, ensine a senhora mesmo ele em sua própria casa. Aí ela olhou a carta, aí ele disse, mamãe, o que foi que a professora disse? Olha, a diretora disse que você é um menino muito inteligente, que você não acompanha a turma porque você sabe mais do que todos os outros lá, e a professora não está pronta para dar aula para você. Eu vou ter que ensinar você em casa, mas vamos procurar outra escola. Aí colocou ele em outra escola e ela guardou aquela cartinha, né? E ele estudou e tudo, aí se tornou o homem que se tornou, né? Já um cientista, descobriu a lâmpada e tudo. Aí um dia ele recebe a notícia que a mãe dele havia morrido. Aí ele veio rápido para a cidade, fez o enterro da mãe e tudo. Aí quando ele chegou em casa, muito triste, ficou olhando no quarto da mãe, viu uma caixinha lá em cima do guarda-roupa. Ele foi lá, pegou a caixinha e abriu a caixinha e ficou. Aí viu a carta, aí pegou aquela cartinha e foi ler. Aí quando ele leu a carta, ele disse, minha mãe era mentirosa. Não. Ela realmente achou que eu ia ser o homem que sou hoje. E é assim que Deus nos vê. Então, que a gente nunca aceite alguém dizer que você não vai ser feliz, que você não serve, mas sempre diga o melhor. Quer dizer, ela trocou as palavras. Quando a professora disse que ele era um menino que não acompanhava a turma, que era difícil, não era aceito e tal, ela leu o contrário, que ele era querido, que ele acompanhava bem tudo. Então, aquela palavra de incentivo ajudou ele a ser o homem que se tornou, né? Tomás Edison.
Ela trocou as palavras de morte por palavras de vida, né? Ela poderia ter destruído a vida dele, né? Se ela falasse a verdade da carta, não a verdade, falasse o que estava escrito na carta, Exatamente. né? Mas ela Aquela falou vida sobre a vida do filho dela, né? Perfeito, irmã Rudinha. Muito boa a colocação aí. Eu não sei se o irmão Paulo já tinha chegado para a reunião hoje, mas eu cantei o hino do irmão Marçal que ele fala sobre isso. Senhor, eu te vejo em tudo que há, né? Na folha quando abre, na folha quando cai, na flor que se abre, no sol quando sai, quando ele se vai. É uma forma como a gente vê. Sara tem um hino que ela fala isso, né? Quando vier o que é perfeito, então veremos como ele vê, né? A nossa visão. O irmão Manuel, outro dia, comentou sobre isso. Foi bem oportuno sua palavra, Paulo. Como você disse, eu acho que o Espírito trouxe, mas realmente já estava também, com tudo que foi falado hoje, também nos levando a meditar a respeito disso. É a forma como a gente enxerga as coisas, né? Que a gente precisa enxergar realmente como ele nos enxerga. Então, se a gente está olhando para alguém que está vendo erros, está vendo alguma coisa errada, a gente precisa mudar a nossa forma de olhar para as pessoas. Porque só em olhar diferente, com certeza a nossa mente vai agir em concordância e a nossa boca e os demais órgãos vão agir de acordo com a nossa visão. Se eu olho para a Emília e a vejo perfeita, enxergando tudo, eu já vejo ela perfeita, então toda vez que ela tiver cabisbaixa, eu vou ter uma palavra, não, você vai, não se preocupe, isso você já está curado, você vai estar. Então, se eu fico choramingando com ela também, achando, olhando para o problema, não vai sair dele nunca, né? Por isso que precisamos enxergar como Cristo enxerga. Então, quando a gente começar a enxergar, eu creio que as palavras também vão acompanhar a forma como nós estamos enxergando, né? Toda a situação. Então, você não achei o texto de Provérbios, não, mas aí em Tiago fala também isso, né? A respeito do poder da língua, né? Lá, com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, né? E realmente, a criação foi feita pela palavra declarada, né? E que falar como João I que fala que Jesus é o verbo, né? Tem que falar, é o Logos, né? O Logos é a palavra declarada, não é a palavra escrita, né? Então, ele é a palavra declarada. Então, por isso que a criação foi feita por meio dele, né? Porque ele é a própria declaração da palavra, né? Que foi dita, né? Não é a palavra escrita. E realmente, nós vamos mudar a nossa vida e mudar as coisas pela palavra, né? Que é declarada. Então, acho que foi bem providencial essa questão. Então, essa palavra declarada que vai mudar o nosso corpo, que vai mudar o que nós somos, né? Então, realmente haja essa Amém. transformação, né? Pela palavra que é Cristo, né? A Amém. palavra que é Cristo nos mude, nos transforma e realmente sejamos a bênção que o Pai quer que nós sejamos aí. Amém. Amém, amém. Maravilha. Eu ia comentando, Paulo, antes de você trazer essa meditação para nós, maravilhosa, assim como eu fico a semana toda naquela perspectiva de estar aqui nesse momento com a gente na reunião, também tem ficado muito desejoso que o nosso momento vai pedir. Sei que o Senhor tem preparado grandes coisas para nós. Tenho abençoado constantemente lá todo aquele momento nosso lá. E as atitudes, as coisas que têm acontecido assim, eu estava até conversando com a Ana Anselma, né? Ela ligou para a mamãe hoje, a gente conversando, e a mamãe falou para ela o que está acontecendo no processo do barco, né, com essa perspectiva, a possibilidade de ele estar lá. Então, assim, uma atitude só, esse tempo todinho ele fazendo as transcrições, mas chegou um momento, 15 dias atrás, ele me procurou, querendo conversar comigo a respeito da Bíblia, de como abrir a Bíblia, de se aprofundar em ter uma intimidade com a palavra de Deus. Eu falei isso para a Ana Selma, ela
ficou maravilhada. Ela disse, ele já foi transformado pelo Espírito Santo. Quando há essa necessidade, quando há essa busca, tenha certeza, Senhor, ele já foi transformado pelo Espírito Santo. Agora o processo é só o tempo, somente, mas ele já está nos braços do Pai, assim, crendo, e ele tá, a mente dele já foi retirado tudo aquilo que o sistema conseguiu pregnar na mente dele, de forma que estava prejudicando viver isso. Amém. Realmente, eu ensinei para os meus filhos aquilo que eu aprendi do meu pai. Todas as noites, aqui eu continuo, até agora com a Emília, a gente repete isso. E toda noite a gente ora o Salmo 4, versículo 8. Paz me dê que logo pegue no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E é uma coisa que sempre que eu faço essa oração, eu não me importo mais com nada. Às vezes escuto um barulhinho aqui, outro acolá, não me preocupo. Quando eu não recito o salmo, qualquer barulho que tem, eu fico atento e começo a pensar, será que tem alguém mexendo em alguma coisa? Será que... Aí eu fico preocupado, porque tem um portão aqui da garagem, onde eu guardo o carro e a Fernanda também guarda a moto dela. Eu fico pensando, será que tem alguém mexendo no portão? Mas quando eu recito o salmo, eu nem me preocupo. Então é uma coisa que parece um hábito, mas é bom esse hábito. Porque a gente é uma forma de meditar na palavra do Senhor. Né? Então, assim, só em eu falar, e quando eu falava isso para Marcos, que eu ensinei aos meus filhos, a todos eles, né? E Marcos teve uma hora, então eu já me acordei ansioso e com medo e tal. Eu disse, recita esse salmo, meu filho, e esses temores vão desaparecer, você vai dormir em paz. E se eu não dormir em paz? Mas pelo menos você tentou. Pode não resolver de agora, mas você insiste uma hora. E ele sempre ficava questionando, né? Eu estou orando, não está resolvendo, não. Eu estou orando, não está resolvendo, não. Mas insista, não canso de insistir. Insista, até vencer esse medo aí com essa oração. Porque comigo funciona. Né? E mesmo que ele não tenha insistido, mas ficou essa semente no coração dele. E hoje eu creio que essa busca para entender essa palavra, e com essas transcrições, realmente foi uma virada de chave na vida do Marcos. Caramba, então uma semana abençoada. Né? Amém. Amém. Realmente haja uma apropriação do que o Pai tem nos falado pelo seu Santo Espírito. Né? Amém. Somos saudáveis, somos perfeitos, somos filhos plenos em Cristo Jesus. Amém. Haja vida, né? Em cada um de nós. Amém. Amém. Muito abençoado, bom descanso a todos. Amém. Amém.